Olá, eu sou André Novaes de Paula e estou aqui com mais um Marketing Guru. Hoje estamos com Pau Storch e vamos falar sobre imagem pessoal. Afinal de contas, é importante um profissional que se queira apresentar ao mercado ter uma imagem condigna para se poder apresentar. Pau, quais é que são as questões que tu achas que são essenciais quando um profissional te aborda para tirar fotografias? Tu és um fotógrafo extraordinaire. Para tirar fotografias, o que é que um profissional te deve passar em termos de informação? Olá, primeiro obrigado por esse convite. Primeira coisa que eu tenho que entender é perceber quem é a audiência, quem é que nós queremos comunicar. Muitas vezes as pessoas já me chegam até com a indumentária, querem tirar aquela foto em que se sentem bem, só que o objetivo aqui não é agradar o próprio, é saber a quem é que nós queremos agradar. Então a primeira coisa que nós fazemos é pedir à pessoa para preencher um formulário. Habilitações literárias, em que área trabalha, qual é o objetivo da fotografia. Portanto, eu não vou fotografar um advogado da mesma forma se ele está à procura de emprego ou se ele quer vender os serviços dele no mercado. Um advogado que quer vender o seu serviço, eu procuro alguém confiante, alguém agressivo, porque eu tenho um problema. Se eu sou um advogado e estou à procura de emprego, eu tenho que passar um ar afável, alguém que se vai integrar na equipa, portanto os valores e as características que eu apresento na fotografia variam completamente, no entanto pode ser exatamente a mesma pessoa em duas etapas diferentes da vida. Muito interessante. E tu, quando vais fazer a fotografia, e quais é que são normalmente os âmbitos que existem e que tu recomendas, por exemplo, para um profissional? Obviamente fotografia de LinkedIn, não é? E mais para que tipo de utilizações? E já vamos falar um bocadinho mais sobre especificidades da fotografia de LinkedIn já a seguir. Eu tenho normalmente três tipos de clientes, vamos dizer assim. Eu tenho aquele cliente que apenas precisa de uma presença online, quer uma foto para o LinkedIn só para atualizar e ficar bem. Eu tenho aquele cliente já empresarial que sabe o que é a comunicação, relatórios e contas, grandes empresas, comunicações internas, e depois tenho um mercado novo, emergente, que é aquela pessoa que monta o seu negócio, aquela pessoa que monta o seu negócio em cima da sua imagem. Por exemplo, alguém que trabalhava numa imobiliária, um bom comercial, e vai montar a sua imobiliária. Ele já sabe que a imagem é muito importante e ele quer transmitir a sua imagem, até um pouco por cima do logotipo. Hoje em dia os negócios, as relações têm a ver com a confiança entre as pessoas e depois sim, obviamente o produto tem que lá estar, mas a confiança é com a pessoa que me está a vender o serviço. Esses são os três principais segmentos que me procuram hoje em dia. Claro, e faz todo sentido. E diz-me, por exemplo, para um profissional como eu, que há vários depois como eu, que enfim, que temos que ter a nossa presença no LinkedIn, nas redes sociais, queremos ter site, participamos em conferências, eventos, formações. O que é que tu aconselhas em termos de portfólio de imagem que nós precisamos ter? Primeira coisa, há muitas pessoas que fazem fotografias apenas em estúdio, fundo liso, e é uma fotografia que depois, por exemplo, para entrevistas, para crónicas, não transmite uma produção, não transmite uma coisa natural. Eu trabalho com muitas pessoas, a fotografia exterior, a fotografia nos corredores, transparecer uma fotografia mais, humanizar mais a fotografia, mostrar mais no ambiente orgânico de trabalho, exatamente. Isso é o número 1. Número 2, depois, a indumentária é fundamental. A indumentária enquadra onde é que nós estamos a trabalhar, se estamos num ambiente formal, num ambiente informal. Eu chego a trabalhar administradores de empresas, por exemplo, fato e gravata, sem gravata, porque hoje em dia já começa a ser o casual começa a ser mais standard, sem o blazer, mangas arregaçadas, já para comunicações internas. Se eu vou comunicar com a minha equipa já não há esse formalismo, e às vezes chegamos até ao polo, que é a forma mais informal e muito utilizada em team buildings, queremos realmente aproximar numa estrutura vertical a direção da equipa, e às vezes mudar a indumentária é o suficiente para fazer que o observador não sinta que aquela pessoa está distante, mas sim é uma pessoa mais próxima dela. E agora então a tal questão da fotografia do LinkedIn. O que é que tu achas que é uma boa fotografia para ter no LinkedIn? Quais é que são os critérios, as características? Esta é a pergunta do milhão de euros. Ainda há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre o Snapper. Muita gente assenta a sua fotografia no Snapper, e eu desconstruí aquela aplicação mostrando que é um algoritmo giro, baliza mais ou menos, mas eu consegui pôr uma miúda, 10 anos, com um coelho e ovinhos da Páscoa no colo, a ter uma pontuação superior à minha fotografia de LinkedIn. Explica o que é o Snapper primeiro. O Snapper é uma aplicação que surge numa rede de contratação de fotógrafos, em que eu posso fazer o upload diretamente do LinkedIn da minha fotografia e ela
pontua a minha fotografia. E se nós vamos ver o relatório, ela pontua sobre o meu sorriso, sobre o meu olhar, ela tem características ali que é importante ter em conta. Por exemplo, o olhar tem que ser diretamente a quem me está a observar, não podemos desviar o olhar, o óculos de sol, valida também se a foto está muito saturada, se tem filtros, portanto, em termos cognitivos, vai avaliar se há elementos que podem distrair-me da pessoa e dela, da expressão dela. Já está provado psicologicamente que demoramos mais ou menos 10 milissegundos a tirar o que se chama a pinta a uma pessoa. Se eu, nesses 10 milissegundos houver acessórios, bijuteria, roupas saturadas, padrões, coisas que me desviem o olhar do olhar da pessoa e da expressão facial, eu vou deixar de avaliar essa pessoa em termos de características como profissionalismo. Isso é fundamental, portanto, às vezes menos, nesse caso, é mais. Depois temos duas vertentes, se a pessoa vai preparar a sua foto ou se vai contratar alguém. Então pronto, não fales agora dessa da foto, que é a pergunta seguinte, se for a própria pessoa a tirar a foto. Ok, Mas a pessoa deve estar a sorrir, deve estar séria, deve ter um fundo, não deve ter fundo, qual é a área que deve apanhar do corpo? Primeira coisa, nós quando avaliamos no LinkedIn, se eu faço uma pesquisa e eu quero contratar alguém, eu vou avaliar a expressão facial. Portanto, aquelas pessoas que tiverem a cara a ocupar 40% a 60% da área da fotografia, permite-me mais facilmente, ou eu costumo dizer, está mais próxima de mim, avaliar essas questões. Aquelas pessoas que estão mais afastadas, eu tenho maior dificuldade. A partir do momento que nós temos dificuldade, inconscientemente, pomos de lado. Número 1. Número 2, o fundo, quanto mais liso, melhor. Depois podemos, cromaticamente, se fica mais escuro ou mais claro, isso já é subjetivo e depende da área para a área e da indumentária que nós temos. Claro. Eu posso fazer uma fotografia do André com uma camisa branca num fundo cinzento e vou atrair muito mais atenção aos elementos claros da foto, mas nunca o fotografaria de roupa escura num fundo escuro, porque ficaria mais difuso, ficaria menos transparente. E quando há menos transparência, nós associamos a transparência do bem ou do serviço que essa pessoa presta. Okay. Depois disso, nós temos que ter em conta que a iluminação é fundamental. As pessoas têm uma tendência a porem-se em contraluz. Não, procurem uma boa janela, que não tenha sol direto a entrar, uma parede de fundo, lisa de preferência, e então utilizem o telefone. Se puderem ter a ajuda de alguém que tire a fotografia e não usar a lente em modo selfie, é melhor, porque nós também associamos a qualidade da imagem, em termos de pixels, dos filtros, a qualidade do trabalho que essa pessoa presta. Portanto, não percam a vergonha e peçam a alguém, olha, tire-me aqui uma fotografia ou arranjei um tripé. Uma coisa tão simples como pôr a câmera estática num tripé e um espelho atrás, nós já conseguimos ver o que é que a câmera, o enquadramento e tirar a fotografia. E então quer dizer, tu achas que alguém que não tem ainda ou não sente necessidade, é só para a fotografia de LinkedIn, não precisa necessariamente estar a fazer uma sessão fotográfica, muito embora hoje em dia a oferta seja bastante maior e tu és uma das pessoas que está no mercado e que faz esse tipo de trabalho, achas que uma pessoa sozinha consegue tirar a fotografia ou com a ajuda de outro, mesmo utilizando um telemóvel nas condições certas, correto? Corretíssimo. As pessoas queixam-se muito da qualidade da câmara e eu costumo dizer, o problema não é a câmara, é a luz. Portanto, tendo luz, qualquer câmara serve. Tendo algum cuidado com a indumentária, com a iluminação, qualquer um pode ter aqui uma foto. Obviamente, se nós somos um autoquadro que queremos fazer uma mudança de uma empresa para outra, o enquadramento, o fundo ter em minha empresa já faria sentido, mas por questões de brilho profissional não vou tirar uma foto para ir para a concorrência. Aí sim nós já apoiamos com o styling, em conseguir um local que se adeque àquela mensagem que nós queremos transmitir na fotografia. Pronto, aí sim já faz sentido procurar um profissional. Fantástico, Paulo. E agora, para finalizar, estamos no nosso último minuto, é a altura de poderes fazer o teu sales pitch. Onde é que tu estás? Como é que podes ser encontrado? O Paulo partilha inúmeras informações sobre imagem pessoal, fotografia. Como é que se pode ter acesso a ti? Muito bem, a forma mais simples e de memorizar é osretratistas.com. Nós temos site e Facebook e é um projeto dedicado exclusivamente ao retrato corporativo. Depois eu tenho o paulstorch.com, que é o meu site pessoal, onde aí já tenho um trabalho mais editorial, catálogo, pronto, já diverge um pouco da área. E, obviamente, no LinkedIn, que é um lugar onde eu quase que diariamente respondo a algumas questões que vão sendo colocadas. Demora 2, 3 ou um dia, mas pronto. Muito obrigado, eu sou André Novaes de Paula e até à próxima entrevista. Boa tarde.